o governo brasileiro observa o envio de navios de guerra dos Estados Unidos em direção à Venezuela. O governo Trump enviou 3 destroyers para a região como parte ali de uma operação contra o narcotráfico internacional, dias depois de elevar ali a recompensa pela captura de Nicolás Maduro, líder venezuelano. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos autorizaram o descolamento de um grupo com um porta-aviões para levar ali 4.000 fuzileiros navais para o Mar do Caribe. As ações fazem parte da militarização do combate ao tráfico internacional adotada pelo presidente americano Donald Trump. Fred, primeiro, a gente queria que você contextualizasse toda essa ação que aconteceu ali dos Estados Unidos, mas como que o Brasil tem observado toda essa ação? A gente está muito próximo, né? Isso, nós estamos muito próximos. O que acontece é o seguinte, mais rápido, mais simples, né? Os Estados Unidos, como você bem disse, mandou 3 destroyers da classe Arleigh Burke para a região da Venezuela, não águas territoriais venezuelanas, mas a região da Venezuela, né? O Nicolás Maduro também anunciou a mobilização de 4,5 milhões de membros da Milícia Nacional em defesa da democracia e soberania venezuelana, mas isso gera uma instabilidade, né? Gera uma instabilidade por quê? O próprio comandante da Marinha, o almirante Marcos Sampaio Olsen, ele falou que há um longo período de relação do Brasil, da Marinha do Brasil, das Forças Armadas Brasileiras com as norte-americanas, mas acontece num momento de fragilidade das relações entre Brasil e Estados Unidos, como a gente viu já nessa primeira parte do programa, né? Então, isso leva a uma observação desse deslocamento de tropas para a região, uma preocupação que leva a uma observação das Forças Armadas, né, do Estado-Maior das Forças Armadas, se há necessidade de tomar alguma atitude com relação à fronteira venezuelana, por exemplo. Né? São mais de 2.000 quilômetros, a maior parte dela fluvial, né, das bacias da Amazônia e do Orinoco. Há também uma preocupação, né, da possibilidade de uma expansão do conflito. A Venezuela já havia ameaçado o Essequibo da Guiana, além do agravamento da questão da migração, né? Desde 2019, mais de 5 milhões de venezuelanos foram deslocados, né, inclusive como refugiados. O Brasil recebeu mais de 500 mil de venezuelanos. Há uma pressão na fronteira e na prestação de serviços na fronteira, em Roraima, por exemplo. Então é uma questão que fica delicada para o Brasil, mas não é uma questão exclusivamente brasileira, né? Nós já tivemos manifestações, inclusive, da presidente do México, Cláudia Sheinbaum, preocupada com essa movimentação desse grupo anfíbio para o Mar do Caribe, né? Vamos falar um pouco. Primeiro, esses 3 destroyers que eu falei, da classe Arleigh Burke, eles são equipados, cada um deles, com 90 lançadores de mísseis, sejam mísseis Tomahawk, né, como a gente já viu na Guerra do Golfo, por exemplo, mas principalmente a capacidade dele do sistema Aegis, né? São sistemas de radar e controle de tráfego aéreo, né, de ameaças aéreas e lançamentos de mísseis antiaéreos. Uma disposição desses 3 navios cobriria praticamente todas as águas territoriais da Venezuela, garantindo uma segurança a esse segundo grupo naval que é um grupo anfíbio que foi autorizado no dia 14 pela Marinha dos Estados Unidos, envolvendo o porta-aviões Iwo Jima, né? Não é um porta-aviões gigantesco, como a gente está acostumado a ver, como o Nimitz ou o Ronald Reagan. Ele tem uma capacidade de transporte entre 6 e 20 jatos F-35 de 4ª geração, né, com alta capacidade, além de helicópteros de ataque e desembarque, além de 4.500 fuzileiros da 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. É uma unidade de mobilização rápida e com capacidade de operações especiais. A ideia, tanto na declaração da Marinha quanto no histórico das informações do governo Bush, é militarizar o combate ao narcotráfico. Não necessariamente promover uma invasão da Venezuela, mas promover o combate usando forças armadas no Mar do Caribe contra os grupos de narcotráfico. Bem exemplo do que ele já fez, né,
no início do governo dele, em fevereiro, classificando 8 grupos de cartéis, um deles venezuelano, o Trem de Aragua, um deles salvadorenho, né, o MS-13, e alguns deles mexicanos, como o Sinaloa e o Jalisco. E isso leva a uma expectativa de ações militares, possivelmente no mar, ou ações pontuais de intervenção com forças especiais. Fred, qual que é a capacidade da Venezuela de rebater esses ataques, de se defender? A gente teve ali o Nicolás Maduro, até saiu um áudio ali ele falando que quem protege a Venezuela no ar, no mar e na terra é a força ali venezuelana, mas de fato, a força venezuelana consegue? Olha, Venezuela tem as forças armadas estimadas em torno de 330 mil militares e paramilitares, força aérea, marinha e exército, né? É um volume bem maior do que esse número que está sendo deslocado de fuzileiros, né? Esse número que ele fala das forças da milícia nacional é um número superestimado. Normalmente não há a possibilidade de mobilizar 4 milhões e 500 mil pessoas e equipá-las com fuzis, alimentá-las, fazer essa movimentação, é mais um esforço de propaganda do que um esforço logístico real. Você vê que Israel, que mobilizou agora 60 mil, faz um movimento de vários dias para conseguir fazer isso, 60 mil para ação na cidade de Gaza. Imagina mobilizar 4 milhões e meio de pessoas. E esse número é considerado inflado, porque normalmente fala-se que os servidores públicos, outros cidadãos relacionados ao governo, eles seriam membros dessa milícia, que envolveria todo nível de pessoas, né? Então não é uma força militar que tem essa magnitude. Da parte das Forças Armadas, ainda que a Venezuela tenha aviões Sukhoi fornecidos pela Rússia, ainda é uma capacidade mais limitada. Do ponto de vista dos Estados Unidos, ele enfrenta a dificuldade, né, de que esse deslocamento naval estica um pouco a capacidade logística de abastecimento, ele fica um pouco mais distante. Mas os Estados Unidos já mostraram que tem capacidade de fazer ataque em qualquer lugar do planeta com suas forças armadas, né? Não é uma questão da gente ficar na expectativa, ainda não há sinais muito fortes de que esse seja uma força de desembarque para ocupação, até porque 4 mil soldados para ocupar um país é um número um número insuficiente para ocupar um país, né? Mas mais provável é que ele realmente esteja fazendo essa questão da militarização, e que gera também, mais uma vez, a preocupação com a ameaça à soberania dos países, nesse caso a Venezuela. Há riscos também para outros países onde há operação de cartéis, inclusive o México, né? E não podemos negar que, como há ligações do crime organizado brasileiro com isso, há um certo temor de que possa haver ações, inclusive contra o crime organizado, né? A gente tem que ficar atento a isso, não quer dizer que esse é o objetivo, né? Mas é uma questão que precisa ficar atento. Essa mobilização do Donald Trump, ele tem mostrado um grande pendor em usar as forças armadas, usar forças militares para resolver problemas que antigamente eram resolvidos basicamente pela questão diplomática e a negociação. Você vê, por exemplo, o sistema, o policiamento anti-imigração nos Estados Unidos, né, o ICE, né, está está fazendo as suas operações, inclusive com o rosto coberto, né, usando armamento pesado para blitz nas cidades. Então ele tem uma tendência a fazer esse deslocamento do eixo negocial para o eixo do uso da força para a solução de problemas, né, e que é uma questão preocupante para a região do Caribe.